Oi, povo lindo, boa tarde, tudo bom? Vamos iniciar mais um dia de atividades e hoje nossa disciplina será História. Abra um livro na página 190 e vamos iniciar. Vamos lá? Então vamos começar no capítulo 11, falando sobre trabalhadores do passado e do presente. Então, muitas profissões que existiram no passado deixaram de existir e outras tiveram que se adaptar a essa nova realidade, tá bom? Então acompanhe a leitura aí no livro. Muitas profissões que existiam no passado permanecem até os dias atuais, como a de agricultor, comerciante, operário e artesão. Outras, no entanto, desapareceram. Mas por que essas profissões desapareceram? Será que elas deixaram de ter importância? Por que será que desapareceram? Um exemplo de profissão extinta é a de acendedor de lampiões. Pessoal, lampiões, antigamente, como eu já falei em outra aula, antigamente não existia energia elétrica. E a cidade era iluminada através de lampiões, que eram movidos a óleo. Então, em determinado horário, as pessoas vinham e acendiam, colocavam suas tochas de fogo e elas ficavam acesas. Então, isso aí eram lampiões. Quando a energia elétrica passou a ser uma mais utilizada, os lampiões foram substituídos por lâmpadas elétricas. Então, essa profissão deixou de existir. Outra profissão que praticamente desapareceu é a de montoneiro. É a pessoa responsável por conduzir os bondes, que eram utilizados como meio de transportes público há cerca de 100 anos. Atualmente, os poucos montoneiros que existem no Brasil atuam, sobretudo, na condução de bondes em cidades turísticas. Então, bonde, essa imagenzinha aí que tem no livro de vocês, esse desenhozinho amarelo, que parece um trem. Então, isso daí é um bonde. Nos dias atuais, ele é utilizado somente em cidades turísticas. Eles não têm a mesma função de antigamente, que era de transportar as pessoas de um lugar para o outro, como o principal meio de transporte, tá bom? Vamos aí para a página 191. Outra profissão que existia há cerca de 100 anos e acabou desaparecendo é a de graxeiro de trilhos. Trilhos é aquela linhazinha onde o trem passa por cima, certo? Que elas são duas assim, que é para passar aqui, o trem passar aqui correndo aqui em cima, tá bom? Esse profissional, como o próprio nome diz, era o responsável por engraxar os trilhos nos quais passavam os bondes. E o seu serviço era essencial, pois a graxa mantinha os trilhos lubrificados, facilitando a passagem dos bondes. Além desses profissionais, naquela época circulavam pelas ruas vendedores de água, pois em alguns bairros ainda não existia água encanada. Havia também os vendedores de velas e de óleo para os lampiões, os amoladores de facas e tesoura, os engraxates, entre outros. Algumas dessas profissões, apesar de não serem tão comuns, ainda são exercidas atualmente. Como aí, a foto do engraxado, como essa imagem que a gente vê do engraxado. Não é tão comum, mas ainda existem os engraxados. Número 1. Converse com os colegas sobre os motivos que ocasionaram o desaparecimento de algumas das profissões citadas. Reflita sobre os motivos pelos quais algumas profissões do passado permanecem até os dias de hoje. Então, algumas profissões deixaram de existir, mas por que motivo? Hein, pessoal? Pessoal, essas atividades, elas deixaram de existir devido à desativação do bonde, à desativação dos trens, Porque não é tão comum hoje a gente ver trens, e bondes também. Então, com a desativação desses meios de transporte, deixou-se de existir
determinadas atividades, não é isso? Do mesmo jeito o vendedor de água, porque após serem encanada a água nas casas, não foi mais necessário vendedores de água nas portas, tá bom? Vamos aí para a página 192. A página 192, ela vai falar sobre vendedores ambulantes. O que são vendedores ambulantes? São aquelas pessoas que não possuem um comércio certo, um lugar certo para fazer o seu comércio. Então, elas ficam vendendo avulsamente, ok? Nos dias atuais, quando precisamos comprar algum produto de consumo diário, geralmente vamos a um estabelecimento comercial, não é verdade? Quando a gente precisa de qualquer coisa, como alimentos, a gente vai aonde? A um supermercado. Quando a gente precisa de um sapato, vai a uma loja de calçado. Não é assim? Pão e leite, por exemplo, podemos encontrar nas padarias. Há alguns anos, nem todos os lugares tinham opções de estabelecimentos comerciais. Além disso, grande parte da população não tinha geladeira. Diariamente, eram comprados novos produtos. Assim, as famílias podiam adquirir os produtos de que necessitavam dos vendedores ambulantes. Alguns ficavam nas ruas esperando pelos compradores e outros passavam nas portas, nas casas, oferecendo mercadorias. Leia o texto que conta como era o comércio nas ruas de cidades como São Paulo e Rio de Janeiro há cerca de 100 anos. Os vendedores ambulantes andavam por toda parte nas cidades. Formava-se quase uma grande feira. Eles carregavam animais e mercadorias nos braços ou em suas carroças. Tinha leiteiro, vendedor de verduras, de aves, de panela e etc. No lugar onde você mora, passam vendedores ambulantes oferecendo mercadorias e que tipo de mercadoria? Hoje em dia é muito comum a gente ver uns senhores empurrando um carrinho cheio de mercadoria, como o pessoal chama a prestação de porta, como espelho, cadeira, panelas, não é isso? Vamos aí para a página 193. A foto abaixo retrata uma rua da cidade do Rio de Janeiro. Ela é uma fonte histórica importante para conhecermos o cotidiano dos trabalhadores em outras épocas. Então, observe aí essa imagem. Em algumas cidades, além de vendedores ambulantes, havia pessoas que montavam quiosques nas ruas, que eram pequenas barracas de madeira, onde eram vendidos produtos como salgados, peixes fritos, doces e refrescos. Número 1, observe a foto e identifique e contorne os seguintes elementos. Então, vocês vão observar essa imagem aí, depois vão circular o que é pedido. Quiosques, que são as barraquinhas, vendedores ambulantes, trilhos de bondes e paralelepípedos. Então, vocês vão encontrar essas 4 figuras aí, vão circular, ok? Número 2. No lugar onde você vive, são realizadas feiras livres? Sim ou não? Em qual dia da semana ela acontece? Então, aqui na nossa cidade, existe feira livre? E em que dia ela acontece? Anotem aí embaixo do número 2, tá bom, pessoal? Passando aí para a página 194, vamos aí para a questão 1. Escreva nas linhas as fotos a seguir. Descreva nas linhas as fotos a seguir, que mostram alguns trabalhadores do passado. Então, quando vocês olham para essa imagem aí, para essa primeira imagem, o que é que vocês podem observar? Vocês já viram isso daí em algum lugar? O que será que essa senhora está fazendo? Pessoal, essa senhora ela é uma rendeira. Então, ela está produzindo um tecido de renda. Tá bom? Nessa segunda imagem, quando vocês olham, o que é que vocês conseguem identificar? Vamos aí? Então, isso daí é um vendedor de medicamentos.
Hoje a gente chama de farmacêutico. Antigamente era chamada de boticário, vendedor de medicamentos. Passando aí para a página 195. Aí nessa terceira imagem, qual é a profissão desse rapazinho aí? Qual é a profissão dele? Ele é operador de locomotiva a vapor. Essa profissão, ela existe ainda hoje? Será que existe? Questão 2. Você conhece alguém que exerce as funções retratadas nas fotos? Você acha que essas profissões ainda existem na atualidade? Então, na primeira imagem, nós vimos o quê? Uma rendeira. Na segunda imagem, um vendedor de remédios e produtos naturais. E na terceira, um operador de locomotiva. Vocês acham que essas profissões ainda existem, essas atividades? Sim ou não? Sim, né? Só que elas passaram por transformações. Não é isso? Questão 3. Como não tem como se juntar um colega, então você vai fazer individual na sua casa. Junte-se a um colega e converse sobre os motivos que levaram essas profissões a passar por transformações. Depois, escreva nas linhas a seguir suas conclusões. Por que é que você acha que essas atividades deixaram de existir ou se transformaram? Por quê? Hein? Vocês acham que elas desapareceram ou não? Nem todas desapareceram, né, pessoal? Elas tiveram que passar por transformações e tiveram que se adequar à atualidade. Não é isso? E algumas hoje fazem uso da tecnologia. Ok? Então, pessoal, a nossa atividade ela vai ficar por aí, certo? Na página 195. Bom estudo, boa tarde e tchau. Beijos e tchau, tchau.